Como uma espécie de espelho, né? Semelhança como numa espécie de espelho, quais imagem parece momentaneamente e depois passa segundo outra explicação. A palavra semelhança refere à união dos órgãos masculinos e femininos, ou seja, doação e recepção, tá vendo? São dois aspectos que a gente tem dentro da nossa alma, doação e recepção. E isto foi afirmado pelo mestre, né, Shimon Bar Yochai. Este é o livro das gerações do homem, ou seja, o livro que revela o significado íntimo dos traços do homem. Veja, aqui este é o livro dos homens, não é? Do homem, da geração do homem, da doação dos que são doadores, dos que são pura doação, tá vendo? Não é do homem como a gente entende. Veja, esse é o livro de geração de Adão, do homem e de um sistema de retificação de almas, ou seja, o livro que revela o significado íntimo dos traços, né, desse homem. Muito bem. Para ensinar o conhecimento da natureza humana, tá vendo? Da natureza de todo ser humano. Aqui a palavra natureza humana não é todo ser humano. Humano natural é um nível de onde se chega ao eterno, por isso que é chamado de humano. A gente tem um nível vegetal, não é? E antes do... Me fugiu, gente, tá assim agora. É, a gente tem um mundo mineral, agora sim, a gente tem um mundo mineral, a gente tem um mundo vegetal, não é? E a gente tem, depois desse nível, nível animal, chegamos no nível, então, humano, tá vendo? São formas de entendimento da Torá. Nesse nível humano, depois a gente passa para o nível angelical. São níveis que você vai subindo através do entendimento da Torá. Isso realmente não tem nada a ver com aquilo que a gente entende no nosso mundo, na questão desses seres que temos aqui, dessas formatações da natureza, que são níveis, né? O significado aqui é que o mineral ele não interage com o meio que ele vive, ele fica estático ali, né? Mas ele faz parte. O vegetal ele já vai a um nível mais elevado, ele tem mais participação no meio, isso espiritualmente falando, não é? E a questão, então, é que quando você chega no nível animal, que já é um nível dentro da Torá, mais elevado do que esses outros dois níveis, você já está mais acima. E assim você vai subindo. Quer dizer, esses também são os níveis da alma, são divididos em 5 níveis, e esses são os 5 níveis da alma, né? Nef, Shirua, Neshama, Hayah e Eridá. Nós devemos compreender que quando nós falamos o mundo de Asiá, o mundo da ação, a gente não está falando desse mundo da ação dos seres humanos, a gente está falando do mundo da ação de pessoas que começam a estudar a Torá. Quem não estuda a Torá, está na idolatria ou qualquer dessas coisas, não está nem perto da retificação perante o Eterno. A gente deve sair daquele nível que a gente tinha de entendimento e entender que a Torá é um livro sério e que a Torá, ela só tem responsabilidade com aquilo que está escrito dentro dela, segundo os aspectos que existem dos nossos mestres. A questão também que deve ser salientada é que a todos é dada a mesma oportunidade. Não pode haver ninguém melhor do que ninguém, senão já haveria uma questão aí de disparidade do Eterno para com as pessoas. Agora,
como a gente vai ver aqui nessa questão de reencarnação, como essa, esse livro funciona, não é? Então, veja, da natureza humana, que são esses níveis internos. O caráter do homem se revela nos cabelos. Muito bem. É, se a gente segue, né, olhando, ó, cabelos na testa, nos olhos, nos lábios, nos traços do rosto, nas linhas das mãos e até nas orelhas. Por este sete você pode reconhecer diferentes tipos de homens. As cores de uns olhos, os tipos correspondem ao seu possuidor. Então, eles estão contidos no mistério da letra Re, quando encontrados na letra Zain e Samer. Aqui, vamos prestar atenção. Quando a gente abre aqui no capítulo 5 de Bereshit, e aqui em Bereshit, que é o livro de Gênesis, a gente começa a entender o que está escrito aqui. Veja, deixa eu carregar aqui, ó, 5. Então vamos lá, ó. Lá está falando a letra Zai, já está aqui, ó, letra Zai. O que que representa a letra Zai? A letra Zai representa o 7, que são 7 sefirot. Depois nós temos a letra Re, tá vendo? Então lá está falando desses aspectos. E depois da letra Samer, tá vendo? Então, veja, dentro desse aspecto, a gente tem que olhar fugiu a palavra, minuciosamente, não é? Cada um desses aspectos para que a gente possa analisar o que, que a gente está fazendo aqui. Veja, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma análise mais profunda da Torá. A gente não pode discorrer por todo o texto. Só para estudar esse texto de uma forma correta, a gente ficaria o dia todo fazendo várias análises e várias questões. Então, vamos ver o que, que nossos sábios estão falando aqui, não é? O Zain também representa a entrega da Torá, que é o mês de Sivan, enquanto o Re também significa a saída do Egito, que é Nissan. Veja, o segredo está contido aqui. É uma questão muito séria. Aqui nós temos os dois gêmeos, não é? Que são, na verdade, representados pela tribo de Levi. A gente tem que entender muito profundamente essa questão de Levi. E depois nós temos a tribo de Ruben, que é a primeira tribo, e é a letra Re, que representa o ego. Por isso que a saída do Egito, que é o mundo do ego, é representado pela letra Re. E logo depois nós temos aqui, ó, o mês de Kislev, tá vendo que é o mês lá de Sagitário, né? Então esse mês aqui é muito importante também, que é onde a gente tem a comemoração de festas que não são narradas, né, dentro da Torá, claramente falando. Então, essas festas, né, elas são representadas aqui num certo nível, mas também elas são representadas internamente. Exemplo, a gente pode ver que no mês de Kislev acontece a festa de Hanukkah, não é isso? A festa das luzes, o que não tem nada a ver com acender velas, né? Se a pessoa quiser simbolicamente fazer isso, ela pode fazer. Ela quer fazer os ritos, ela acha que se ela acender uma vela vai fazer uma diferença no universo, ela acenda, não tem problema nenhum. Mas aqui, olha, está se falando de acender as sefirotes, tá vendo? Acenderam-se 8 luzes, que foi, quer dizer o quê? Se você conseguiu chegar a Biná, entender o que que esse Sefer Torah está dizendo, então você conseguiu acender essas luzes. O que que acontece aqui, ó? Vamos ver agora, ó. Ele pode conhecer, tá vendo, ó, o caráter do homem se revelar nos cabelos. O que que a Torá fala sobre o cabelo, não é? Olha, ela fala sobre coisas importantíssimas. Quando na Torá está escrito, olha, você não deve aparar a barba, mas daí depois já fala que você deve raspar o cabelo. O Cohen era obrigado a se raspar todo no dia das festas judaicas, 7 dias antes de Yom Kippur.
Ou, quando o nazireu ele fazia um voto, ele tinha que raspar todos os pelos, deixar crescer e depois raspar. Veja, há uma incoerência muito grande dentro do entendimento literal. Ou raspa ou corta, ou corta ou raspa. Na verdade, existe um significado muito profundo nessas letras, nessas partes dos pelos. Os pelos são as letras hebraicas. Quando na Torá é ordenado o não corte do peote, que é essa trancinha que muitas vezes nós vemos no mundo religioso, e que não é algo comum em todo judeu, mas só numa linha de judaísmo, nós estamos vendo ali uma implementação de um mandamento literal da Torá. A ideia sobre a questão do cabelo também, no nível mais básico, o cabelo ele é feito de queratina e é algo que se projeta para fora do corpo. Ele não tem vasos sanguíneos, mas é de uma forma inexplicável, como as nossas unhas, que também são feitas de queratina e é muito discutida de questões dentro da Torá e etc., tendo até alahás complexíssimas sobre isso, mas que na verdade devem ser entendidas de uma forma mais dentro do nível SOD. Então a ideia que nós temos do cabelo, que na verdade é um tubo e esse tubo ele é a sua ligação da sua alma com a parte externa, não é assim? Juntamente com a sua pele, vem a pele e logo depois vem os pelos. A pele representa o ego e tudo que vai nascer nesse ego são esses pelos e mesmo o bem e o mal e até o ego é formado pelas letras hebraicas. Então a ideia aqui desse peote que nós acabamos de citar é a ligação entre aquilo que é mais interno, o subconsciente, aquilo que mesmo que é criado pelas letras hebraicas e nós não conseguimos entender, são partes do ser humano que definem o que ele gosta, e isso é involuntário, ninguém escolhe o que gosta. Os sabores, as cores são questões que não se entende por que a pessoa gosta disso, simplesmente ela gosta. E aí, isso significa, se ela gosta, é porque ela tem um CRI adequado ou para aquele sabor, não é? O seu receptor, né? O seu sabor, o sabor das coisas que ela sente, o gosto é definido pelo seu cérebro. Então ela pode não gostar de algum alimento e pode também gostar. Então, mas a ideia geral aqui é que o pelo da barba e do cabelo eles são diferentes na sua configuração, sendo sempre o pelo da cabeça do ser humano mais fino do que a sua barba. A ideia aqui é esse entendimento mais sutil ou mais grosseiro das questões que está dentro do ser humano. E é lógico que se a Torá está falando isso, ela está falando isso em contrapartida da própria Torá. Eu posso ter um entendimento mais grosseiro, mas eu também posso ter um entendimento mais intelectualizado da Torá, um entendimento mais profundo, chegando aos níveis que são mais interessantes e que faz com que eu possa perceber essa Torá de uma forma diferente. No ano passado nós falamos dessas questões no nível peixe, mas agora, analisando dessa parte, a gente pode fazer um estudo em cima de uma questão mais profunda. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 16, fala sobre a Paraxá Korah, né? E Korah, ele é aqui, nós temos o nome Korah, tá vendo? Ele era filho de Itzahar. Itzahar ben Kerat, tá vendo? O ben Kerat. Ele também era da família de Levi, não é? E também vai dizer que aqui aconteceu algo muito importante. O que acontece? O Cora, ele era aluno de Moshe, só que ele também era um grandíssimo cabalista. O Cora já tinha deixado de receber para si mesmo. O Cora era um homem elevadíssimo, cheio da Shekhinah divina, cheíssimo. Dizia que, diz lá nos Midrashins, que ele tinha 300 baús de tesouro, quer dizer,
ele era riquíssimo espiritualmente, ele não recebia mais para ele. Era um homem mais do que bondoso, né? Tanto é que em outros midrashins, como a gente viu, lá no Terrilim, falando de Cora, Moshe elogiando Cora, aqui nesse conceito a questão é maior. Mas vamos ver isso dentro de um nível peixe, ou seja, na questão do pelo da cabeça e da barba. Ou seja, que você, quando fala para não aparar pelos, esses pelos são, na verdade, as letras hebraicas dessa Torá, o entendimento profundo dessa Torá. Então, Cora chega um dia na sua casa e ele está com o corpo raspado. Ele era um levita, ele tinha que fazer um rito. Aí a gente deve se usar que a gente está falando aqui em nível peixe e outro nível. E então a sua mulher começou a rir dele. E ela falou: Ué, você não é um mestre de Torá? Como que você, horas o Moshe manda você deixar a barba crescer, ora ele manda você arrancar? E ali começou a se ter um grande deboche da cara de Cora. Veja, qual é a ideia aqui? É que a sua parte feminina, a sua recepção, aquilo que te leva a, a duvidar da Torá, a não entender essa Torá, ou a levar as coisas mais para o nível do ego, né? Isso significa que essa parte é uma parte da alma, e foi o que aconteceu com Cora. É, então ele começou a ficar muito zangado com o Moshe por causa disso. Ele fala, pô, uma hora ele manda cortar o cabelo, outra hora manda deixar crescer. Enfim, a questão aqui era muito séria. E ele começa então dentro desse pequeno nível de ciúme, porque ele era, na verdade, a reencarnação de Caim, e ele tinha aqui um erro no seu nome. Qual era o erro? O erro era nas letras do seu nome. Veja, o nome Cora em si, ele é um nome que ele tem um defeito, ele tem uma guimatria e tem um defeito justamente na formação do nome. Porque o nome em si, ele não é um acidente na letra Re. A letra Re, ela sofre um acidente e ela vai caindo dos mundos espirituais e ela vai formando, veja, esse nome chamado Cora. O que que acontece aqui? Esse nome Cora, ele tem gematria 308, e aí o que acontece aqui? A gente tem então agora uma questão para definir e entender aqui dentro desse conceito que a gente está falando. É lógico que o conceito ele não pode ser mais aquele, não é, que a gente via de uma forma bem literalizada. Agora a coisa mudou. É difícil às vezes para a gente entender esses conceitos. Por quê? Porque esses conceitos eles são, na verdade, não é, conceito que estão distante de nós. Por que que eles estão distantes? Porque infelizmente de um lado, o, o, os próprios judeus foram atacados, tiveram que manter esses segredos, os cabalistas guardaram o segredo até o momento que eles sabiam que essa questão ia ter que ser resolvida. Resolvida onde? Dentro do intelecto e do entendimento do homem, dependendo do seu masal e daquilo que ele tinha que reconstruir dentro de si mesmo. Aqui ele tinha agora todo um trabalho, não é, especial para fazer em relação a esse entendimento. Então veja, aqui eu tenho a letra Re, que é o que? A saída lá do Egito, a saída do ego, representação do ego, e dessa letra aqui eu tenho as transformações dela conforme ela vai decaindo dos mundos espirituais. Como ela é a quinta letra, é lógico que ela é acima da letra Kuf, que é 100, da letra Reish, que é 200, e do próprio a letra Het, que é 8, veja. Então o acidente ele vai acontecendo na letra e aí a letra ela vai sofrendo uma transformação. Esse entendimento é lógico que deve ser numa forma mais interna e não de uma forma somente que a gente analisa externamente. Veja, a letra ela sofreu um acidente e aqui nós tivemos no nome Cora,
dentro do ser humano, um acidente onde essa letra cresceu, e essa letra Kuf aqui é a responsável pela idolatria, e por muito outras questões dentro da Torá. Então, essa perninha aqui, veja, o primeiro nível aqui é o nível do pensamento, o nível da fala. O pensamento é um mundo superior, e o mundo da fala está do lado direito, quer dizer, tudo aquilo que eu julgo para o bem e que eu tomo ações para o bem. Às vezes eu posso tomar uma ação séria e essa ação é para o bem, e às vezes eu posso deixar algo para lá e essa ação é para o mal. Veja, tem que se entender muito bem isso, porque tudo é em defesa da Torá. Se, por exemplo, se não se tivesse defendido o Zorra, não é? O Zorra, ele tem uma história incrível, porque um dia um sábio estava passando numa feira e ele viu um homem com um monte de pedaços de papéis embrulhando mercadorias. E ele olhou para aqueles escritos e ele olhou, caramba, o que é isso? São letras hebraicas. E aquela pessoa que não tinha um conhecimento estava embrulhando mercadorias e dando coisas enroladas. As pessoas chegavam com aquele papel, amassavam e jogavam fora. E aí aquele sábio comprou todas essas folhas, reuniu, e hoje nós temos o Zorra. Veja, um milagre. Fora do comum, porque, poxa, como que podia acontecer isso, né? Então, o entendimento do que a gente está tendo aqui através do Zohar. Aqui o pensamento e a palavra estão unidos, está vendo? Aqui nós temos essa união, e aqui nós temos que a ação é muito maior do que esse pensamento e a palavra. Aqui a ação ela é equilibrada e existe uma saída, tá vendo? Caso eu eu haja, eu tenho uma saída para o meu pecado. Aqui eu tenho uma saída, é Nissan, é a hora de matar aquele cordeiro que também representa o meu ego. E aí o que acontece? Essa letra teve esse acidente e começou então a ser a letra Kuf. Logo depois, a mesma letra, ela tem outro acidente e ela vai ser, não é? A letra Reis. Tá vendo que é uma outra letra muito complicada. Então ela se transforma na letra Reis. Agora quer dizer, eu tenho um pensamento, eu tenho a palavra, mas nunca vou agir. Tá vendo? Eu falo, olha, eu vou estudar a Torá, eu vou ajudar nos estudos da Torá, eu vou fazer isso, mas não faz, tudo fica só no mundo do pensamento e da palavra. Quer dizer, a pessoa é uma pessoa que promete as coisas que não cumpre, né? Você já teve alguém assim na sua vida que adora falar que vai fazer as coisas, te deixa feliz e depois não faz nada? Então, essas pessoas. Por isso que às vezes é bom pensar e talvez nem falar, de deixar no mundo do pensamento até que você possa cumprir. Tá vendo? E a outra é a própria letra rete. A letra rete vai representar, não é? Aqui um mês de Tamuz. Então aqui nessa nova configuração é a própria letra Re que subiu com a sua perninha, e aí agora não tem saída, tá vendo? Porque logo depois você vai chegar na letra Tav, que é a destruição do templo. Qual destruição do templo? A destruição do templo, ela é seu templo interno. O quanto você vai ser atacado por forças impuras, caso você não se apegue a essa Torá, e aí o que que acontece? Você fica sem saída, tá vendo? Ó, você não tem aqui uma escapatória, então logo você vai chegar na destruição do templo, exceto se você entender perfeitamente o que aconteceu com Cora. Cora também está ligada à palavra frio, né? A palavra frio. Veja, tudo isso a gente vai analisar mais profundamente. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia eh, mais ou menos do que nós estamos falando. E aí vai citar aqui, ó, cabelos, a gente acabou de falar, testa, nos olhos e nos lábios. Nós não devemos entender isso literalmente. Veja, ó, lembra? A gente tem o Orochi, que é a cabeça, tem a testa, não é isso? Tem o crânio, tem a testa, tá vendo que é Keter. E todo ser humano é uma árvore sefirótica, tá vendo? Todos nós, não tem um que não seja. Nós somos seres super evoluídos
e que temos toda uma configuração. Então veja, Keter, olhos, então vai ser definido aqui, ó. Nós temos todas essas construções, ó, aqui a gente botou de forma reta, né? Nós temos aqui essa construção. Veja, lá não está falando realmente de um rosto, de uma testa, de cabelo, mas está falando das sefirotes. O que que significa isso? Que quando eu olho para a reencarnação de uma pessoa, por exemplo, Iona era a reencarnação de alguém que estava vindo fazer um tikkun e fugiu da missão do Eterno. Então, o que que aconteceu? Iona, ele foi sentenciado, jogado no mar. O barco era, não é? Era o seu corpo, e a alma era Iona. Aqueles seres, aqueles tripulantes que estavam dentro do barco eram os seus órgãos. Tá vendo qual eram os órgãos? Os órgãos espirituais também falando, porque o corpo ele é descartável. Ele não, nós nos preocupamos muito com a saúde, nos preocupamos muito com essas questões mais dentro, ai, que eu tenho que ter saúde, que eu estou me sentindo mal, mas isso já está nos traços do seu masal, tá vendo? E aí a gente tem todas essas questões, veja, acima de Biná nós temos a pupila, aqui nós temos o ouvido, aqui nós temos o nariz, tá vendo? O zerampim, e finalmente nós temos a boca. Esse corpo que nós estamos construindo é uma reencarnação, por isso que está dizendo aqui, ó, revela nos cabelos, na testa, nos olhos, nos lábios, nos traços do rosto, tá vendo? Nas linhas da mão e até nas orelhas. Por este sete você pode reconhecer diferentes tipos de homens. As cores de um olho, o tipo que corresponde ao seu possuidor, estão contidos no mistério da letra Re, da letra Zai e da letra Sami. Olha que coisa bonita. Então nós temos aqui, vamos fazer a conta para a gente descobrir, ó, Re é 5, não é isso? O Zai é 7, mais 60, 72. O que que é 72? São os 72 anjos que Deus usou para abrir o mar de junco, ou seja, o masal da pessoa já está padronizado, e agora a pessoa está construindo o quê? Uma próxima reencarnação. Tanto nessa vida, porque a cada minuto você pode ser uma pessoa melhor, diferente, mais espiritualizada, menos egocêntrica, e pode ir mudando os seus aspectos independentemente do tipo de masal que você mesmo criou nessa vida ou numa vida passada. Mas você tem o direito de usar esses 72 caminhos para esse entendimento. Veja, tudo isso está falando de reencarnação e tudo isso está falando também de uma reencarnação em vida.